Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Nesta terça-feira nós vamos rezar juntos o Evangelho de São Marcos, capítulo 7, dos versículos 1 ao 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isso é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda: quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e sua mãe: o sustento que vós podereis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus, e essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, este Evangelho nós vemos que Jesus critica as inumeráveis leis criadas pelos homens. É como se Jesus falasse para a gente seguir somente os 10 mandamentos. Seguindo de verdade os mandamentos, no final tudo dá certo. Mas os judeus e nós podemos criar várias leis de como ser, de como agir, de como se comportar. Se aquela pessoa não age conforme eu espero, eu julgo que ela está errada. Se aquele outro faz algo que eu considero ruim, eu condeno, eu julgo. E Jesus tenta hoje quebrar isso dentro de nós. Fazermos de fato o que Deus nos pede e não aquilo que as muitas leis que os homens criam nos mandam fazer. Ou seja, Jesus resume tudo: amar a Deus e amar ao próximo. Esse deve ser o nosso exame de consciência. Como eu tenho amado a Deus? Eu tenho buscado agir como Ele me pede? Eu tenho respeitado a vida, os dons, a vocação que Ele me deu? E diante do meu próximo, como eu tenho comportado? Eu tenho transbordado toda a minha capacidade de amar, de respeitar, de cuidar? Ou eu passo a minha vida julgando, fofocando, condenando? É diante disso que nós devemos nos importar. Jesus critica aqueles fariseus que estavam preocupados em lavar a mão, mas que viviam julgando em seus corações. Por isso, irmãos, diante de Deus, de Jesus, peçamos a Ele a graça de vivermos a simplicidade da vida, dos mandamentos,
certos de que se tivermos no nosso coração esses dois mandamentos, amar a Deus e ao próximo, e vivê-los de fato, nós estaremos vivendo tudo aquilo que Ele nos pede. Ó Senhor, diante da Tua Palavra, pedimos que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para agirmos de acordo com a Tua vontade. Muitas vezes nós nos deixamos levar pelos nossos erros, paixões, pecados, por aquilo que nos dizem, nos ensinam de maneira errada. Por isso, dai-nos a Tua sabedoria para agirmos de acordo com a Tua vontade e ensinamento. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.